nós seremos vencidos. Mas o nosso Deus tem levantado um exército de mulheres. Deus tem colocado um movimento diferente no meio das mulheres. Aleluia. Eu tenho estudado, eu tenho 2 anos que eu tenho estudado diante de Deus o que Deus está fazendo no meio das mulheres por esses dias. Irmãos, não é uma balera não é coisinha, historinha de carochinha não. Deus está levantando mulheres guerreiras do Senhor. Nessa história, nesse momento da história, Deus tem escolhido mulheres destemidas, mulheres cheias de fé, mulheres cheias do poder de Deus, para fazer a diferença em alguns lugares, em especial a família. E Deus não nos chama num ambiente para virmos aqui só mostrar as nossas roupas novas, mostrar os nossos cabelos arrumados, estar aqui para bater papo. Deus nos chama para um ambiente para levantar, para abençoar, para curar, para restaurar, para renovar, para capacitar o exército dele. E nós estamos nessa noite aqui, chamadas pelo Senhor para isso. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Essa foi a mulher fazendo uso das palavras de Elza, que ela disse que nunca tinha ministrado naquela mulher. Eu faço a mesma coisa. Eu já cancelei, mas fazer uma mensagem em cima dela, não. Então é algo novo para nós também nessa noite. Mateus capítulo 15, versículo do 21 ao 28. Amém? Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo do 21 ao 28. A palavra do Senhor diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Deus, nós te engrandecemos e te exaltamos neste lugar. Te bendizemos, tu és fiel, Senhor. Deus, em nome de Jesus, os meus lábios nessa noite, faça-se a tua vontade, põe a tua vontade sobre nós neste ambiente. Nós queremos te honrar, nós queremos te glorificar. Me usa apesar de mim, me usa, Senhor, para a tua glória. Toma, Senhor, cada um aqui. Nós ouvimos do Senhor desde a manhã, nós ouvimos falar de fé, nós ouvimos falar de tudo aquilo que o Senhor preparou para esse dia, e nós queremos exercê-lo, nós queremos praticar a fé que o Senhor nos deu, a tua própria fé, o Senhor derramou sobre nós, e nós queremos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém.
Sente e olha para sua irmã e diga assim: você é uma mulher extraordinária. Posso. Amém? Diga assim, também muito bonita. Eu só posso viu? receber, não posso Você é muito bonita. Pode dizer. Nós somos servas do Senhor, somos mulheres escolhidas pelo Senhor. O Senhor colocou uma característica diferente em nós. E nós temos que honrar uma outra. E não muitas vezes brigar, ficar com raiva porque a outra tá bonita, tá magra, tá feliz. Jesus colocou em nós nossa essência. Cada um de nós tem uma essência que o Senhor colocou. E nós temos que celebrar a vitória da nossa irmã. Se alegrar porque ela está bonita. Se alegrar porque ela está bem sucedida. Se alegrar e glorificar ao Senhor por ela. Amém? O Senhor colocou isso em nós. Eu escolhi um tema aqui. Dentro do tema Rompendo em Fé. Seja uma mulher extraordinária. Porque essa mulher, ela é extraordinária. Essa mulher ensina, tem uma lição para nós maravilhosa. O episódio desta mulher cananeia é narrado tanto no Evangelho de Mateus como também no de Marcos. E essa passagem é frequentemente citada como um exemplo de grande fé, como um exemplo de fé e de perseverança. E a história dela oferece muitas lições que irá nos ensinar a sair do ordinário para o extraordinário. Porque nós precisamos, cada vez mais, diante do mundo em que nós estamos vivendo, exercer a nossa fé. A Bíblia fala que Jesus foi para o lado de Tiro e de Sidom. Dois portos marítimos que ficam a 26 milhas de Israel e está na fronteira do Líbano com Israel. E uma vez que o ministério do Senhor era entre os israelitas, o que Jesus foi fazer ali? O que Jesus foi fazer naquele lugar? Porque ele teve que sair de Israel. Porque ele foi a um lugar tão que não tinha nenhum atrativo. Eram portos. Era um lugar sujo, lugar de marinheiros. O que Jesus foi fazer ali? No Evangelho de Marcos fala que ele foi a uma casa. E que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas essa mulher ouviu falar que Jesus estava na região, que Jesus estava perto dela. Essa mulher ouviu falar, alguém pregou em terras estrangeiras. Aleluia. Alguém falou da fama de Jesus. E é justamente aí agora que entra uma mulher em cena. A pastora Edmeia Williams, ela diz que quando uma mulher entra em cena na Bíblia, que você vai ler, aí você se senta, toma um copo com água, respira, porque lá vem história, lá vem fé, lá vem algo diferente quando uma mulher entra em cena. E essa mulher entrou justamente para nos ensinar algumas coisas. De muitas lições que ela pode oferecer, uma das que nós destacamos aqui foi que essa mulher tinha perseverança na oração. Era uma mulher estrangeira. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se da região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Em algumas traduções, terrivelmente endemoniada. O negócio não era uma bobagem, não era uma opressão, era uma possessão demoníaca. A filha dela estava enfrentando uma situação desesperadora. Era sua filha doente. No entanto, ao invés de
brias. Ela sai gritando. Não era assim: Jesus, filho de Davi, Jesus, ajuda-me. Uma mulher gritando, imagine. Comece a entrar comigo aqui nessa história. Comece a viver e a colher detalhes para que Deus possa fortalecer a sua fé e que você possa viver perseverando em oração. Ela saiu gritando. Não era uma fala comum, era um grito de desespero. Era um grito de sofrimento. Era um grito de dor. Ela disse: eu preciso me mover, eu preciso gritar, eu preciso falar. A persistência dessa mulher, mesmo diante da aparência, a rejeição de Jesus, nos traz um ensino de perseverar em oração. Nos ensina. Ela clamou por misericórdia. Ela diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aqui ela também nos ensina a intercessão. Ela não está dizendo: tenha misericórdia da minha filha, tenha misericórdia dela. O sofrimento estava na filha, mas ela tomou para si, ela intercedeu, ela toma para si e diz: tenha misericórdia de mim. O poder da intercessão. Mulheres gostam de orar. Mulheres gostam de orar, mas até isso tem roubado, tem tirado isso de nós. Volta para o seu secreto, volta para o seu quartinho de oração, volta para as orações da igreja. O que é que você está fazendo em casa? Tem culto de oração, tem intercessão, tem jardim de oração. Vai orar, mulher. Vai buscar o Senhor, vai perseverar em oração. A situação está desesperadora, sim. Pai. Estamos em dias terríveis. O certo ficou errado. O errado ficou certo. E as mulheres de Deus estão fazendo o quê? No Instagram? No WhatsApp? Em doramas? Em séries? As mulheres de Deus têm que estar gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia desta nação, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha casa. Aleluia. Era uma situação desesperadora. Ela gritava. E ela nos ensina a interceder. Ela nos ensina a perseverar em oração, é persistir, é orar. Sabe que muitas vezes nós fazemos: eu tenho orado 2 dias, 2 minutos. O que é que você quer? Você tem direito de exigir algo de Deus? Ora 2 minutos, 2 segundos. Senhor, me abençoe, abençoe minha casa em nome de Jesus, amém. Irmãs, amadas, volta para a oração. Volta para perseverar em oração. Ganha a tua casa em oração. Ganha os teus filhos em oração. Chora por ele. Grita ao mestre por ele. A minha casa não vai ser o altar de Baal. A minha casa é a casa do mestre Jesus. Aleluia. A oração, o clamor, as madrugadas. Deus tem chamado mulheres pela madrugada. Quantas inúmeras vezes eu ouço alguém me chamar e não é ninguém. Eu sei, Espírito Santo, é o Senhor me chamando para clamar. Tem alguém precisando do meu clamor? E Deus tem feito isso com mulheres sensíveis à voz dele. Deus tem chamado mulheres para orar. Deus tem chamado. E você tem se escondido. O Senhor está dizendo:
fileiras do exército de Cristo. É hora de voltar os jardins de oração. É hora de voltar os clamores nas igrejas. É hora das mulheres se levantarem em clamor e dizer: aqui não, Satanás, aqui tem um Senhor da glória comandando. E às vezes nós colocamos a nossa confiança em quase tudo. Mas quando é para exercer a oração, o clamor, ela estava desesperada, clamando: Jesus, Jesus, tem misericórdia da minha filha, ela está terrivelmente endemoniada. Eu não quero amanhã, eu não quero depois de amanhã. A minha situação é para hoje, a minha situação é desesperadora. Eu quero para agora, Senhor, ajuda-me. Aleluia. Quantos de vocês tem uma casa urgente que não pode ser para amanhã? Não pode ser para depois de amanhã? Quantas de vocês têm causas impossíveis? Tem situações que tem que vir resposta essa semana? E o que você tem feito para que isso aconteça? O que é que você tem feito para que isso mude? Jesus está nos convidando a perseverar em oração. Ele foi para aquele lugar para dar unção. A Bíblia é repleta de histórias que traz para o nosso ensinamento, para o nosso ensino, para a nossa instrução, para tudo. Então não é à toa que Jesus saiu de Israel e foi para aquela região. Para quê? Para nos ensinar algo, para colocar na história, a história desta mulher, para colocar nos canos sagrados essa história, para que hoje pudéssemos refletir sobre ela e tirar o ensinamento para as nossas vidas. Jesus fala conosco. Outra coisa que ela nos ensina, além da persistência em oração, é fé, apesar das aparentes barreiras. Fé. Mateus 23 ao 26 diz: mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda essa mulher gritando. Havia uma mulher gritar no ouvido da gente. Manda essa mulher embora, ela está gritando aqui atrás de nós. Jesus olha para os seus discípulos, não para ela. Olha para os discípulos dele e diz: eu fui enviado apenas para vocês, para as ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. E a mulher sabe fez o quê? Ela ouviu. Jesus estava dizendo para os discípulos, não respondeu palavra nenhuma a ela, respondeu aos discípulos, e ela veio e adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Sabe, eu lendo, eu disse assim, uma das perguntas para quem é muito questionadora, quem é muito respondona, quando Jesus dissesse aos discípulos que eu não fui enviado só para vocês, ela poderia dizer: e ela, o que está fazendo aqui então? O que está fazendo aqui? Mas ela não agiu assim. Ela não agiu desse jeito. Ela adorou ao Senhor. Senhor, ajuda-me. Ela está dizendo, ela está confirmando o senhorio de Jesus. Ela está dizendo: mestre, dono do ser, governo. A palavra Senhor tinha uma conotação muito maior do que hoje. Hoje nós falamos a palavra Senhor com respeito, mas naquela época a palavra do Senhor, como se pronunciasse Senhor, era uma conotação de mestre, de governo. E ela está dizendo: Senhor, mestre, ajuda-me. Ela está confirmando o senhorio de Jesus. Ela está dizendo: ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Inicialmente, Jesus parece até ignorar essa mulher cananeia, testando a sua fé. Ela poderia ter desistido diante
barreiras aparentes, mas a sua fé permaneceu firme. E isso nos desafia a sermos corajosas e continuar clamando, independente ou qualquer coisa que apareça, qualquer obstáculo, a gente confiar no Senhor. Nos ensina que as barreiras e os obstáculos não são suficientes para nos fazer parar. Mantermos a nossa fé em Deus, confiante na soberania de que algo vai acontecer. De que algo vai acontecer. Os discípulos pediram para que o Jesus pudesse mandar embora. Era um obstáculo. Qualquer uma de nós, com nossos temperamentos diversos, poderia dizer: nem olhou para mim. Esses discípulos são piores. Se ele é assim, o mestre também. Eles são discípulos do mestre. Mandando embora, eu vou mesmo, quero nem saber. Poderia falar, poderia espernear, gritar, porque nós temos esse papel de entrar num lugar de vitimismo e acharmos que somos a coitadinha, e acharmos que ninguém tem pena de mim, ninguém tem dó de mim. Olha, meu sofrimento é maior do que o seu. Irmã, saia desse lugar. Você é uma mulher chamada para vencer os obstáculos. Você não é coitadinha. Você não pode ficar presa às suas dores. Tem mulheres que acham que o seu sofrimento é maior do que todas. É maior do que qualquer outro. Mas o Senhor está te dizendo: você precisa usar a sua fé. Saia do seu lugar de vitimismo. Saia do seu lugar onde você está presa. Nós falamos aqui, maravilhosa palestra da psicóloga Edneia, quando ela diz assim: largue as suas dores, largue seu cântaro, largue o seu jugo, saia deste lugar. E eu reafirmo: saia deste lugar de vitimismo. Você não é uma mulherzinha, você é uma mulher de Deus. As dores, o sofrimento, as dificuldades não podem te fazer parar. Os obstáculos estão aí para dizer que você é uma mulher extraordinária. Os obstáculos surgiram e vão surgir para te encorajar a manter a fé inabalável, mesmo quando você está enfrentando o aparente silêncio de Deus. Não está fazendo nada, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Jesus está fazendo algo. Jesus está fazendo algo. Os obstáculos foram muitos. Ela tinha uma filha endemoniada, era uma mulher estrangeira, cananeia, o silêncio de Jesus, os discípulos, tudo colaborava para que ela parasse ali, para que ela desistisse ali, mas ela continuou, prostou-se e adorou ao Senhor, mesmo com a resposta de Jesus. Mesmo com o aparente silêncio de Jesus, mesmo com toda a dificuldade, ela continuou pedindo ajuda ao Senhor. E aí o Senhor diz: não é certo tirar os pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela continuou. Amadas, obstáculos sempre vão surgir. Em outubro desse ano, eu fui ministrar. O Senhor me levou a um outro estado para ministrar. E eu fui para Cuiabá ministrar no congresso de mulheres lá, mais ou menos umas 500 mulheres. E o Senhor fez coisas extraordinárias naquele lugar. O Senhor fez coisas tremendas. O Senhor falou, curou, restaurou, renovou, salvou 8 mulheres convidadas. As 8 mulheres que eram convidadas, que não eram cristãs, todas 8
quando eu cheguei em casa, ela mandou um áudio para mim também. Mas no final do evento, a irmã me chamou e disse assim: missionária, eu tinha tudo para não estar aqui. Eu tinha tudo para não estar aqui, eu e a minha sogra. Aí eu disse: o que foi, amada? Ela disse: olha, na segunda-feira, o evento foi na sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, o meu filho colocou uma corda na cozinha e se enforcou. Se suicidou-se. E eu estava em Cacos. E eu estava morta também. Mas a minha nora me insistiu. E o Senhor disse: vá. Enfrente esse obstáculo. Vá. E ela chegou naquele lugar, assim como nós estamos vendo mulheres aqui, cada uma com suas dores, cada uma com suas dificuldades, e ninguém sabia do que tinha acontecido com ela. Ela havia perdido um filho que suicidou-se na sua cozinha. Que dor! E ela foi, participou. Por isso que eu digo, gente, presta atenção nos ajuntamentos que o Senhor faz. Presta atenção, aí vai ter congresso de mulheres, vai ter conferência, vai ter isso. Esteja atento, porque pode ser ali o caminho do seu milagre. Assim também como os cultos na igreja. Os cultos que muitas vezes deixamos de estar na igreja por qualquer coisa, até uma dor no cabelo, a gente deixa de ir para a igreja. E ela chegou lá, aos Cacos. A dor dela era grande. Mas houve um momento na ministração que eu ouvi um grito. Eu ouvi um grito: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Ela estava gritando e o Senhor foi até ela e o Senhor a restaurou. Ela disse: eu vou me levantar em fé, porque o Senhor me curou. O Senhor me curou. E eu estou de pé, porque Jesus mandou eu vir até esse lugar para ser curada. Para ser curada. E ela foi, irmã. Você sabe o que é você presenciar o seu filho pendurado em uma corda? Você sabe que dor é essa? E ela saiu de lá glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela saiu de lá glorificando. Barreiras vão surgir, obstáculos vão surgir. Tinha outra irmã que estava depressiva, um ano afastada da sala de aula, uma professora. Ela não era cristã, ela não era evangélica, assim como essa cananeia. Ela não tinha os moldes, ela não ouvia a Torá, ela não escutava falar da fé, ela não escutava alguém cantar para ela, alguém falar da Bíblia, alguém falar algo para ela. Ela se moveu em fé, independente das situações, independente dos obstáculos, ela se levantou e foi. Essa irmã, ela estava depressiva há um ano. E as irmãs, elas já tinham tentado suicídio 3 vezes. E as irmãs levaram ela, se juntaram da igreja, pagaram a inscrição dela e levaram ela. Ela estava com uma aparência horrível quando ela chegou lá, irmãs. Ela estava desolada. Mas ela ouviu a voz do Senhor: filha amada, eu quero te curar. Ela ouviu essa voz lá, ela foi lá para frente, aceitou Jesus e foi curada. Os obstáculos surgem para nos dar a vitória.
fazia um chiqueiro, estava tudo bagunçada, ela não arrumava, ela não tinha ânimo, ela não tinha força. E quando ela chegou no domingo, o congresso terminou meio-dia, mais ou menos depois do almoço, como amanhã. Ela chegou em casa à tarde, fez uma faxina, tirou foto, filmou, mandou para as irmãs da igreja, arrumou a casa. Na segunda-feira de manhã, ela foi na escola. Eu quero voltar a ensinar, eu quero voltar, porque Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me restaurou. Ela chega para ela chega, ela sonha, ela chega. Creia, teme por quê? Creia nos milagres do Senhor. Não cesse de buscar. Não cesse de adorar. Ela adorou o Senhor. A rainha Esther, ela enfrentou os medos. Daniel, muitas mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, têm muito a nos ensinar na sua palavra, que os obstáculos serviram para glorificar a Deus, os obstáculos serviram para exaltar o nome do Senhor. E todas as vezes que um obstáculo surgia, a vitória era maior. A vitória era maior. Ah, você não pode orar não. Ah, vou lançar você na cova do leão. Eu não oro uma vez não, eu oro 3, eu oro 4, eu oro 5. Pode me lançar onde quiser. Eu continuo firme na presença de Deus. Obstáculos surgem para nos fazer ficar de pé. Ser cheia da glória do Senhor. Ser cheia do poder de Deus. Ser cheia da presença de Deus. Muitas inúmeras situações, incerteza ou dúvida podem surgir. Nossa irmã Vanessa falou aqui de muitas incertezas, muitas vezes abate quando toca na nossa carne. Mas lembra do que foi falado? Nós temos uma essência maior do que a nossa carne. Nós temos uma essência, e essa essência é o Senhor Jesus Cristo. Porque no dia que você disse, eis-me aqui, eu recebo Jesus como meu Senhor e seu Salvador, o Senhor está dentro de você. Essa essência te faz ficar de pé. Medo, dúvida vão surgir, mas a palavra de Deus diz que não nos deu um espírito de medo nem de covardia. Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Nós não podemos ser covardes em meio às dificuldades. E sabe qual foi a resposta dela? Quando Jesus disse que não era lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela disse: porém, Senhor, sim, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher, ela reconheceu sua necessidade de ajuda, colocando diante de Jesus, se colocando diante de Jesus com humildade. Com humildade. Às vezes a nossa fé cresce quando nós reconhecemos a nossa dependência total em Deus. Em Deus. E nós precisamos. Nós estamos enfrentando desafios que exigem uma resposta de fé. O pastor Judas deixou claro. Se fosse para falarmos aqui do que a gente já ouviu de fé em inúmeras coisas. Jesus fala assim para ela, mas ela reconheceu que ela não era filha. Ela reconheceu. Para os judeus, o costume de ter cachorro, de criar cachorro, eles não tinham esse costume. Cão para eles era um animal selvagem. Se você olhar na Bíblia, fala lá, né, quando Jezabel morreu, quem comeu as suas carnes? Os cães. Todas as vezes que fala em cachorro, fala em cão lá na Bíblia,
destaque muito grande, né? Tem substituição de filho. E Jesus usa a própria cultura para falar de inúmeras interpretações. Se a gente for olhar, vários teólogos falam tanta coisa dessa história. Mas eu vou dizer uma coisa: Jesus pegou pesado, sim. Jesus quis, sim, testar a fé desta mulher. Amém. Quando Jesus diz não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Jesus está dizendo que ele está dizendo que, olha, cachorro não tem privilégio na cultura judaica. Mas ela responde com uma contracultura. Ela fala assim: olha, mas na minha cultura os cachorrinhos ficam debaixo da mesa, então eles têm direito a umas migalhas. Porque na cultura não judia, aliás, os cachorros eram criados sim como pet, eram criados mais próximos. Então ela tinha uma resposta para dizer. É como se ela falasse assim: olha, a cultura, sua cultura, os cachorros não ficam perto, mas na minha, eles ficam debaixo da mesa, esperando as migalhas. Ela poderia parar por aí, quando Jesus usa essa expressão, mas também não foi um obstáculo. A necessidade impulsiona a ação. A necessidade desta mulher impulsiona a ação. Quantas mulheres de Deus têm reconhecido a sua dependência diante de Deus? Reconhecer que você não é a bambambã, que você precisa da graça e da misericórdia de Deus. Reconhecer que você não é super-herói, que você não é Mulher Maravilha. Reconhecer que você tem debilidades, tem fraqueza, tem situações difíceis, que você precisa enfrentar com coragem, mas que você precisa totalmente de Deus. E o Senhor está te chamando para você reconhecer. Agora eu digo para você: olha, ela diz assim: olha, eu não quero os pão dos filhos, eu só quero uma migalha. Os pães o Senhor pode dar para os filhos, só uma migalhinha para mim é suficiente. Agora eu pergunto para você, amadas, se uma migalha fez o que fez, imagine o pão. Aleluia. Imagine só o pão. Glória a Deus. Se uma migalha moveu a vida daquela mulher, imagine o pão. Quantas filhas nós temos aqui? Quantas filhas nós temos aqui? Temos poucas. Você é filha? Aleluia. Você é filha? Amém. Você é filha? Você merece pão. Você merece pão. Então receba o pão da mesa do seu dono, do seu Senhor. Receba o pão do Senhor. Ele quer te encher. Ele quer te encher para você ter pão suficiente para dar. Reconhecer te impulsiona a uma ação, te impulsiona a fazer. Tem outras